Boa noite, queridos irmãos, amada IPI Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que estamos aqui neste canal para prestarmos um culto de louvor ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos neste instante fazer uma oração. Graçoso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta oportunidade de prestarmos a Ti um culto que parte do profundo do nosso coração. Queremos, Senhor Deus, te louvar, te bendizer, orar nesta noite em nosso favor, em favor dos que estão nos acompanhando neste canal. Que o Senhor possa abençoar todas as partes deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém e amém. Façamos agora a leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no Salmo de número 19. Se você está com sua Bíblia, pode pegar, abrir, ou então o seu aplicativo, neste texto maravilhoso da Palavra de Deus, que é o Salmo 19. Então, vamos fazer a leitura. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada lhe foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Maravilha deste texto em que é tratado da excelência da criação e da palavra de Deus. Nós temos aqui mensagem maravilhosa e também já temos um chamado para algo muito importante, que é o momento da confissão. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e somente pela misericórdia de Deus é que podemos nos chegar à presença dele como estamos agora. Portanto, veja o salmista Davi, como ele disse ao reconhecer que era um pecador e que pecava bastante, porque ele chegou a dizer, no verso de número 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então ele reconhecia que eram tantos pecados que algumas ele não conhecia, não se lembrava, eram ocultas. Então devemos confessar os nossos pecados, dizer o nome dos pecados que lembramos e também para que Deus nos perdoe daqueles que já estão no nosso esquecimento, porque Deus também, quando perdoa,
Ele esquece das nossas faltas. Então, momentos de oração silenciosa e em seguida farei uma oração em voz alta. Santíssimo Deus, Pai querido, neste instante nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores. Queremos confessar os nossos pecados cometidos por ação, omissão, pensamento, mas o Senhor sabe tudo que passa pela nossa mente. E por isso nós te pedimos que tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar naqueles pecados que conhecemos e também aqueles que já estão ocultos para a nossa mente. O Senhor é um Deus perdoador e nós te agradecemos por isto, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam a cada manhã. Portanto, nós te pedimos que perdoe o teu povo, a tua igreja reunida e o pecado de todos aqueles que reconhecem que são falhos, ó Deus. E também nós agradecemos pelo perdão, porque o Senhor disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Realmente, Senhor Deus, nós não merecemos nada, mas o Senhor é perdoador. Muito obrigado pelo teu perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém e amém.
Louvado seja Deus! E vamos agora o momento do louvor. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 113, do verso 1, diz: Aleluia! Louve o nome do Senhor, louve o nome do Senhor. Então, amados, vamos louvar, vamos bendizer, vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
agora, pra sempre. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu. És invencível, a Ele a glória. Pra sempre, sempre. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Como te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Amados irmãos, caros amigos, com muita alegria
Hoje teremos apresentando a mensagem do Senhor o reverendo Sandro Xavier, pastor titular desta igreja. Temos a certeza que Deus preparou para ele uma mensagem especial e que estará sendo transmitida para os nossos corações daqui a pouco. Então participe, acompanhe o sermão e não deixe de participar de todo o culto. No final, o reverendo Sandro fará uma oração em favor da sua vida e da sua família e assim trará também a bênção apostólica para todos nós. Continuemos. Vamos nesse instante fazer uma oração de iluminação. Glorioso Deus, Pai querido, nós neste instante reconhecemos o valor da Tua santa e bendita palavra e te agradecemos também porque neste país podemos ter livre acesso ao livro santo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha neste instante iluminar as mentes de todos que estão participando deste culto, para que compreendam a mensagem que será transmitida pelo Teu Filho, reverendo Sandro Xavier. Certamente o Senhor colocou no seu coração esta mensagem, porque tem muito a nos dizer, a nos comunicar. Prepara as nossas vidas para receber a Tua palavra e também para colocá-la em prática no nosso viver cotidiano. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Irmãos e irmãs, boa noite. Estamos juntos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, né? Nesta noite. Nós já oramos pedindo que o Senhor nos ilumine e nos direcione, nos conduza na reflexão da Sua Palavra, nesse momento em que Deus fala conosco por meio do Evangelho. Hoje, irmãos e irmãs, é o último domingo do ano litúrgico, do ano eclesiástico, digamos assim, porque nós terminamos aqui esse ano que nós chamamos de ano B, nesse ciclo de leitura do Evangelho, nesse ciclo de reflexão da Palavra de Deus, nesse ciclo em que nós somos conduzidos por meio dessas leituras que nos fazem um caminho do que Jesus Cristo pregou, do que Jesus Cristo fez, do que Jesus Cristo traz de exemplos para nós. Nós hoje comemoramos o domingo, e é o último domingo do ano, Cristo, Rei do Universo. É o dia em que nós proclamamos esse senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Então, o dia 21 de novembro de 2021 encerra esse ano B para nós com uma reflexão que vem do Evangelho de João. Eu vou convidar você então a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de João, de 33 a 37 é o que nós vamos ler. João 18, de 33 a 37, leitura do Evangelho que nos conduz nessa reflexão que eu estou chamando de um reinado diferente. Vamos fazer a leitura. Acompanhe aí na sua casa, com sua família. João 18, de 33 a 37, palavras do Evangelho que dizem assim: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Ele afirmou, melhor, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Palavras de Jesus, palavras para a nossa salvação, palavras para a orientação da nossa vida.
Irmãos e irmãs, nesse famoso diálogo entre Jesus e Pilatos, é famoso porque muita gente usa, né, para falar de Jesus por aí, para entender o que é Jesus, para fazer filmes, né? Nós temos a confirmação de que Jesus é o Rei dos Judeus. Ele mesmo se encontra nessa condição porque muita gente falava isso e o próprio Pilatos repetiu isso. Eles eram um povo pequeno, era o povo oprimido, os judeus. Não era um povo numeroso, poderoso, seja economicamente, seja de maneira bélica, militar. Era um povo pequeno, oprimido. Era um povo que não tinha a menor chance contra o poderoso Império Romano. Era um povo que precisava muito de defesa. Então, que grande vantagem teria Jesus em ser o Rei dos Judeus? Mas Jesus era um rei diferente. O seu reinado não é deste mundo. O seu povo não era somente o povo judeu, não é somente o povo judeu. E os judeus muitas vezes não compreenderam isso. A maioria não compreenderam isso e não compreende até hoje. A preocupação dos romanos, do império, era que Jesus liderasse aquele pequeno povo a uma rebelião contra Roma e contra o imperador, que era adorado como o próprio Deus. O imperador era o próprio Deus lá no Império Romano. Então a intenção de Jesus não era essa. Ele era o rei Messias, ele traria a verdadeira liberdade para o povo, ele traria a presença de Deus. Ele é a presença de Deus, ele é a lei se cumprindo. Ele é a salvação, ele é a remissão dos pecados, ele é a vitória sobre a morte. Então, os incrédulos não podiam acreditar nisso. Nesse sentido, o reinado de Jesus não é deste mundo. Isso quer dizer que, quando nós pensamos no Rei Jesus, nós não devemos compará-lo à majestade de um rei daqui da terra. Quando alguém fala do poder de Jesus e pensa que é um poder bélico, e pensa que é um poder como o poder de um rei daqui do mundo, e pensa que é o poder como de alguém que tem o poder de uma empresa, de uma incorporação, de uma audiência, de um ibope, de um lucro, como é o poder de alguém aqui na terra, que tem curtidas, compartilhamento e comentários, não é a mesma coisa. O reino de Jesus não é deste mundo. Portanto, ele não pode ser medido como se medem os poderes e os sucessos deste mundo. Por mais poderoso que seja alguém neste mundo, o reino de Jesus não pode ser comparado a ele. Não pode ser comparado ao imperador romano. Não pode ser comparado a nenhum presidente de nação. Não pode ser comparado a nenhum rei. Não pode. Jesus não vai estabelecer o seu reino pela força. Foi o que Pilatos não entendeu. Foi o que muitos não entenderam e que muitos não entendem ainda hoje. Muitos não entendem ainda hoje. Não é um reino de força, não é um reino de poder militar, não é um reino de poder político, não é um reino de poder estrutural, não é um reino de riquezas que se ostentam por aí. O reino de Deus é um reino diferente porque o Rei Jesus veio nos mostrar a cara desse reino. No versículo 37, Jesus esclarece o seu reino. É o reino da verdade. Jesus é o rei que nasceu para dar testemunho da verdade. Para mostrar aos seres humanos, mesmo com nossas limitações, a própria verdade. Qual é a verdade? Em quem está esta verdade? Quem é a verdade senão o próprio Deus, o Pai, soberano, Criador? Jesus veio mostrar e testemunhar o próprio Deus.
Nós não temos outra possibilidade de conhecer a verdade, que é Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, qualquer coisa que é contrária ao que Jesus Cristo fala não é a verdade. Está querendo enganar você. Jesus veio mostrar e testemunhar o próprio Deus. E no fim do versículo ele diz: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouve a voz de Jesus. Então, segundo as próprias palavras de Deus, a palavra de Deus, só atentam para esse rei, o rei verdadeiro, o rei Jesus, aquele que já faz parte do seu reino. Então, para ouvir a palavra de Deus, para estar em Jesus Cristo, para compreender essa verdade, é estando no seu reino, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, então, pelo menos 3 lições do rei Jesus nós queremos enfatizar nesta noite. Primeira é que o grande paradoxo de o povo ter condições de escolher seu próprio governante é um grande paradoxo. Por quê? Porque o povo hoje tem condições de escolher aqueles que o governam. Muitos escolhem tão mal, mesmo sabendo que não terão um bom governo, uma simples dentadura, 500 tijolos, uma caixa de tomate, uma simples carona para votar, fazem com que essa pessoa venda seu voto. Isso é completamente contrário a uma verdade. Hoje nós vivemos num mundo onde vários se apresentam aí como Jesus, como Messias, como Salvador, como Libertador. Muitos te comprando por um simples bem. E o verdadeiro Jesus não coloca seu reino nas coisas deste mundo. O verdadeiro Jesus proclama a verdade, uma verdade que não esconde documentos por uma quantidade de anos. Uma verdade não é negociada. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus não coloca seu reino nas coisas deste mundo. Estas palavras são do próprio Jesus Cristo. O rei vem trazer o reino da verdade, o reino do Deus vivo. E os que compreendem isso o fazem porque já são da verdade, já fazem parte deste reino e já são de Deus. Também são palavras do próprio Jesus isso, tá? Portanto, ainda que se tenha a possibilidade de escolher o seu próprio líder, o seu próprio governante, o seu próprio rei, sem a busca e sem a orientação do Espírito Santo, e uma entrega total à vontade de Deus, à verdade, portanto, não há como escolher o rei verdadeiro, que é o rei Jesus. Sem isso, você pode estar puramente sendo enganado. E enganado por pessoas que estão usando o nome de Deus, o que é muito pior. O nome de Jesus, que é o verdadeiro Deus. Jesus é o rei que vive junto com seu povo. Essa é a segunda lição que nós podemos aprender desse pequeno trecho, famoso, mas pequeno. Jesus viveu tão grandemente a solidariedade com seu povo que ele experimentou o mesmo sentimento e a mesma morte de Jesus Cristo. É importante nós percebermos que este rei, que não tem neste mundo o seu reinado, que não tem neste mundo o seu poder, ele vai se colocar junto do povo para saber o que o povo passa, o que o povo sente. Não é simplesmente fazer uma visita, não, sabe, irmãos e irmãs? Mas é renunciar a benefícios, porque o povo também não tem. Jesus é Deus vindo aqui neste mundo onde nós vivemos, para saber o que você passa, o que você sente, o que você tem de acusação, o que você tem de acusação tão forte que te leva a morrer. Porque foi assim que Jesus morreu. E às vezes muito pior do que nós, né? A sua condenação e a sua morte era preparada para os piores seres humanos.
para os subversivos, para os perigosos, para aqueles que ameaçam o governo, o império. Jesus morreu porque ameaçava o império. Jesus poderia, então, pelos que se julgavam especiais, ser comparado à pior espécie de gente da sua época. Simplesmente e principalmente porque ele andava como o povo. Andava com o povo. E andava no meio do povo. Gente perseguida, gente maltrapilha, gente faminta. Mas gente que aguardava em Deus uma libertação. Gente que aguardava em Deus um reconhecimento de que somente eram humanos, dignos de um abraço, de um acolhimento. Jesus é o Rei que vive junto com seu povo. A terceira lição é para que nós possamos saber escolher o Rei de hoje. Escolher quem é o verdadeiro Rei. Quem é o seu Rei hoje? Quem é o seu herói hoje? Quem é exemplo para a sua vida? Pense bem antes de responder. Olha bem lá no seu coração para responder essas perguntas. Quem é o seu rei hoje? Quem é o seu herói? Quem é o exemplo da sua vida? Quem é o seu Messias? Quando alguma coisa te abate, quando alguma coisa te angustia, quando alguma coisa te faz questionar o que fazer, de quem é que você se lembra? Em quem você coloca a sua esperança? De quem você espera palavras de encorajamento, de verdade? Quem é o bem-sucedido que ilumina a sua atitude? Pense, mas pense mesmo antes de responder. Lembre do seu dia a dia. Quando você se levanta, quando você pensa em que comer, quando você pensa em colocar alimentos na sua casa, quando você pensa desculpem, o que você vai fazer na hora de dormir. Qual é e quem é o seu rei? Como é o reinado do seu rei? Como ele se sustenta? Como ele sustenta a sua corte? Como é a sua corte? Como são aqueles que estão ao seu lado? Quais são os símbolos de sucesso para você? O que é sucesso para você? O que é um reino bem estabelecido? Se você se lembrou de Jesus, está tudo bem. Mas como é o reino de Jesus na sua cabeça? É por acaso uma igreja grande com ar-condicionado e bancos estofados? Se você não se lembrou de Jesus, ou se lembrou de um Jesus como esse, mega empresário da fé, nós devemos sair daqui refletindo sobre isso, né? E nós devemos fazer outra pergunta. O que está acontecendo? Por que os meus valores se transformaram nisso? Por que o meu Jesus é tão diferente desse que o Evangelho mostra? Por que o meu Jesus é tão diferente desse que morreu na cruz, que deu a sua vida? Porque esses líderes que falam em nome de Jesus, na verdade, em vez de entregar a sua vida, estão sugando a vida das pessoas?
Porque muitos ocultam a verdade quando deveriam estar na verdade. Porque se escondem nas trevas. Quem conseguiu ganhar a minha vida? Quem é o rei que eu estou escolhendo hoje? Isso acontece, meus irmãos, mas acontece algumas vezes sutilmente, mas acontece. Pare para pensar em quem é o seu rei hoje. Pare para pensar na dedicação que você está dando a alguns reis que falam em nome de Jesus, mas não carregam em si a verdade, a solidariedade pelo povo, a misericórdia. Uma batalha que não é por esse mundo, que poderia invocar os anjos para livrá-lo dos poderosos. Que rei é esse? O nosso rei é Jesus. Ele é o rei do universo. Que ele seja o rei da sua vida também, da sua família, da sua caminhada, onde quer que você esteja. Jesus é o rei que vem para todos e para todas. Só em Jesus, só no Rei Jesus, nós temos a verdadeira comunhão com Deus, com o Pai, com a verdade. Nós devemos estar abertos ao chamado que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo nos traz esse chamado. E nós devemos nos entregar totalmente a este, que é o Rei. Um rei com um reinado diferente. Não compare a coroa e o trono e a majestade de Jesus Cristo com os reis e os poderosos que nós temos hoje, que escondem a verdade e que sugam do povo para encherem o seu palácio de gordura e de bebida. E de benefícios cheios de mordomia. Jesus é aquele que nos quer levar à verdade, nos quer levar à justiça. Portanto, meus irmãos, o seu reinado é absolutamente diferente deste que nós encontramos no mundo. Que não vence com poder militar, que não vence com um poder de grande vulto financeiro. Estes reinos ruirão, mas o reinado de Jesus Cristo não. E Ele quer reinar no seu coração. Ele quer reinar sobre a sua vida, trazendo verdade, trazendo justiça, trazendo vitória sobre a morte, trazendo vitória sobre o pecado e trazendo a certeza de que nenhum outro poder, nem mesmo doença, perseguição ou até a morte podem te afastar do amor, podem te afastar de Deus e da verdade. Que Jesus Cristo reine no seu coração, que Ele seja a sua escolha correta do verdadeiro Deus, do verdadeiro Rei. Que esse Jesus que viveu com o seu povo seja o seu Rei. Que nós possamos ter condição de escolher o verdadeiro Rei para a nossa vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso mundo. E que Deus, em Jesus Cristo, seja reconhecido. Esse que vem trazer a verdade, esse que é o Rei da nossa igreja e do universo. Que o Senhor assim te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o nosso mundo, para que Ele reine nos corações de cada um e de cada uma. É em nome dEle que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, pastor Sandro Xavier, pela mensagem maravilhosa que tanto nos abençoou e nos edificou. Deus o abençoe. Vamos agora ao momento do ofertório. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver
proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Contribua com a obra de Deus, coopere com a obra de Deus, com o sustento da obra de Deus e veja a fidelidade do Senhor na sua vida. É a promessa de Deus. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos aí na sua tela. Se preferir, anote, faça um Pix, algo prático, rápido. O nosso Pix é o nosso próprio CNPJ. Deus os abençoe. Amada igreja, vamos agora nesse instante aos nossos avisos. Temos todo domingo às 10h15 a Escola Bíblica Dominical. Momento especial para aprender da Palavra de Deus. São lições bem preparadas e de fácil compreensão pela explicação que é dada pelo professor. E assim, não deixe de acompanhar com sua família a Escola Dominical. Não se esqueça, o horário 10h15. À noite, como já é de conhecimento, temos o culto de louvor e adoração a Deus. Também um momento muito solene, muito importante, quando comparecemos para louvar, para orar, para ouvir a palavra de Deus. O culto ocorre às 19h15. Portanto, não perca, participe e também transmita o link para que outras pessoas possam ser abençoadas participando do culto às 19h15. Nas terças-feiras, às 20h, nós temos um encontro marcado no Zoom. Então, um culto de estudo bíblico, com rápida reflexão sobre a palavra de Deus, com fraternização com os irmãos, conversando na plataforma Zoom. Também solicite, se você não receber, o nosso link a um dos membros da igreja. E não deixe de participar do culto de estudo bíblico pelo Zoom, nas terças-feiras, às 20h. Venha ser abençoado. Tivemos a oportunidade de nos reunir em Assembleia Geral como igreja para tratar dos assuntos pertinentes à administração da igreja e estamos com empenho de conseguirmos uma sede para reuniões, cultos presenciais. Pedimos que os irmãos orem a respeito disso e também, se quiser, faça uma oferta especial conforme será anunciado mais à frente como fazer a sua contribuição. Que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Bom, nós vamos encerrar mais uma celebração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Nós vamos entregar diante dele os pedidos de orações que vocês colocam sempre nesse momento de culto. As outras pessoas que durante a semana têm pelos nossos encontros na semana, durante a semana, os dias que nós nos encontramos, seja pelas plataformas, ou até quem consegue se encontrar, e compartilhe aquele momento de necessidade de oração. Queremos que nesse momento, já no espírito de oração, Deus possa inclinar seus ouvidos para as nossas orações. Oremos. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, porque confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu és aquele, Senhor, que tem o poder para nos acudir, para nos trazer, Senhor, a consolação do Espírito Santo, para trazer o poder que Ele tem para modificar a nossa vida e para trazer, Senhor, aquela inexplicável para o mundo superação de toda a maldade, de toda a perseguição, de toda a doença, com a esperança que habita no coração daquele que tem ao seu lado
o Consolador, o nosso advogado, o Espírito Santo de Deus. E é nessa esperança e nessa certeza, Senhor, que nós colocamos diante de Ti os nomes que irmãos e irmãs neste momento estão lembrando, pensando, orando. Nós sabemos, Senhor, que pessoas passam por problemas deste mundo, Senhor. Nós teremos e temos aflições deste mundo. Mas, Deus, nós temos a Ti. E é por isso, Senhor, que colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada nome, cada pessoa. Seja quem sofre por causa de limitações do corpo, as doenças. Seja quem sofre, Senhor, por limitações de trabalho para sustentar sua família, a sua própria vida. Tem misericórdia, Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor, que necessita de Ti. Nós vivemos momentos de aflição, famílias estão sofrendo, Senhor, privações, muitas vezes até de comer. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu acolha estas dificuldades, Senhor, dando a nós também, Senhor, o direcionamento naquilo que nós podemos atender de acordo com a Tua orientação. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a ajudar. Fica, Senhor, com esse nosso povo, com o nosso mundo, Senhor, que sofre também. Visita, Senhor, as pessoas sozinhas neste mundo, tantas são, vivendo em abandono ou vivendo isoladamente. Cria, Senhor, uma comunidade de família para cada uma dessas pessoas. Cuida, Senhor, daqueles que sofrem com depressão, com ansiedade. Cuida, Senhor, para que a nossa liderança da igreja tenha força e tenha sabedoria vinda de Ti. E que aqueles, Senhor, que lideram o nosso mundo, em qualquer uma das esferas, sejam orientados pela Tua misericórdia, Senhor, e pela responsabilidade no cuidado com o povo. Nós oramos, Senhor, confiante de que Tu estás conosco, mantendo a nossa alegria, a nossa esperança. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, eu convido vocês também a, nesta noite, fazermos a oração que o Senhor nos ensinou, essa oração que nos une uns aos outros, chamando nosso Deus de Pai, e nos une também com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Rei do universo, em que nós chamamos o nosso Pai de Pai Nosso. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Salvador. A bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador e o Rei do Universo, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com vocês, povo de Deus, reunidos por essa plataforma virtual, mas também com o povo de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos hoje, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe qualquer lugar em que você estiver levando o nome, levando a presença de Jesus Cristo. Amém.